Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Vamos fazer uma pequena pausa nesse momento, parar de falar um pouquinho de código e vamos falar sobre algo um pouco mais alto nível, que é a linguagem UML. Então, a UML é uma linguagem de modelagem de software. Então, é uma linguagem que você tem uma quantidade de elementos gráficos combinados que eles formam o que nós chamamos de diagramas. Então esses diagramas eles são utilizados na fase de planejamento do software. Então muitas vezes, você está desenvolvendo um sistema, só que antes de desenvolver esse sistema você precisa de uma análise, você precisa prever como esse sistema vai ser antes de você colocar a mão na massa. Então o que acontece é que a UML ela foi definida de uma forma que ela seja independente de linguagem. Então você tem diversos tipos de diagramas nos quais você pode planejar um sistema e futuramente decidir qual a linguagem que você vai desenvolver. Então nós tem um site aqui que eu queria mostrar para vocês, agilemodeling.com/6/umldiagrams.html. Então esse site ele mostra aqui alguns dos diagramas que nós temos na UML 2.0. Na verdade, eu não tenho certeza se é a versão 2.0, mas é a UML versão 2 a mais utilizada atualmente. Então, nós temos aqui diversos tipos de diagramas do lado esquerdo e nós temos do lado direito aqui a prioridade para aprender. Então, de acordo com ele, nós temos alta prioridade para o diagrama de atividades, diagrama de classes e para o diagrama de sequência. No nosso curso, nós vamos aprender apenas o diagrama de classes. Diagrama de atividades e diagrama de sequências vai ficar por conta de vocês. Então, o diagrama de classes é um dos diagramas mais famosos. Ele serve para você modelar um sistema. Então aqui é um exemplo de como o diagrama de classes funciona. Você declara as classes nesse retângulo e você coloca o relacionamento entre elas, assim como o nome dos atributos e o nome dos métodos. Então, esse daqui é feito à mão e esse daqui é feito por um programa. Você tem diversos tipos de programa que montam esses diagramas. O Asta, se eu não me engano, o StarUML também são um dos dois mais famosos. Então, quando você está planejando um sistema, a primeira coisa, antes de começar a colocar a mão na massa, é tentar desenvolver um diagrama de classes. Se você já conhece um pouco de banco de dados, é muito fácil confundir, mas isso daqui está numa abstração acima, isso daqui é orientação a objeto. Então, nós temos diversos tipos aqui de sinais, Nós temos a seta, nós temos o asterisco, nós temos esse retângulo aqui. Nós vamos aprender sobre eles no decorrer do curso. Então, aqui, por exemplo, nós temos um pequeno sistema de, talvez, alguma coisa para a escola, que nós temos estudante, nós temos seminário, professor, nós temos aqui enrollment, que é praticamente um estudante participa de um seminário que é ministrado por um professor. Então nós temos aqui instructs, enrolled e temos lista de espera. A vantagem de você utilizar um diagrama de classes antes de você começar a codificar é que você consegue prever erros que provavelmente você só descobriria no meio do caminho, quando você já tivesse linhas e mais linhas de código desenvolvidas. Então, ele está acima da linguagem de programação porque classe não é um conceito do Java. Classe é um conceito de orientação a objetos. Então você pode usar classe tanto para Python, como para PHP, como para C#, assim como para Java. Então esse mesmo sistema aqui, esse mesmo diagrama de classes, ele pode ser desenvolvido em qualquer uma dessas linguagens. Ele está um nível acima. Então eu aconselho vocês, se quiserem adiantar um pouco o assunto, vocês podem dar uma lida nesse site. Mas por enquanto vamos começar aqui manualmente com o diagrama de
classes. Então, o diagrama de classe, ele é representado, as classes são representadas por um retângulo em pé. E esse retângulo, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, a segunda e a terceira. A primeira parte é o nome da classe. Por exemplo, professor. E em seguida, nessa parte do meio, nós temos os atributos de classe. Os atributos da classe professor. Então, se nós voltarmos aqui no nosso código e viermos aqui em professor, nós temos nome, matrícula, RG e CPF. Então, nós vamos voltar para cá. Isso deveria ter sido feito antes, pois não? Então, nós temos alguma coisa aqui ainda que nós vamos falar que é um modificador de acesso. Mas, por enquanto, como nós estamos utilizando um modificador de acesso público, já vou adiantar para vocês. Ele é representado pelo sinal de mais. Então, nós temos aqui mais. E, ao contrário do Java, ao invés de você começar com tipo e depois o nome, aqui você começa com o nome, 2 pontos, o tipo. Então, seria a mesma coisa aqui, sinal de mais para dizer que é um atributo público. Por exemplo, CPF, string. Mais, qual outro que nós temos? RG, 2 pontos, string. E nessa parte de baixo nós temos os métodos. Uma coisa muito complicada de se fazer é você prever os métodos que vão naquela classe antes mesmo de você planejar, antes mesmo de você começar a codificar a classe. Então, é muito comum você ver diagramas de classe apenas dessa forma que nós vimos aqui no site. Então, nós veríamos mais ou menos assim, o nome sem nenhum tipo de método, sem nenhum método aqui embaixo. Então, por mais que eles tenham colocado aqui os métodos, não está da forma correta como deveria estar. Esse diagrama de classe está errado agora que eu estou vendo. Então, certos métodos, ele é simples, né? Você consegue prever antes mesmo de você começar a codificar. Porém, conforme o código vai sendo desenvolvido, fica muito complicado você imaginar a quantidade de métodos. Então, o que nós podemos fazer é, se você tem certeza dos métodos, coloca, se você não tem certeza, deixa em branco. O mais importante mesmo é o relacionamento entre as classes e os atributos, principalmente para as pessoas que estão vindo e ainda não conhecem o sistema. Então, a forma correta de você colocar os métodos, por exemplo, aqui, eu poderia prever que o professor teria o método print, é utilizar da seguinte forma. Você coloca o nome do método, né, tem um modificador de acesso. Em seguida, você coloca o nome do método, por exemplo, print. Esse método print, ele não tem nenhum tipo de parâmetro. Então, e 2 pontos, você coloca agora o tipo do retorno, se ele tem retorno ou não tem, void. Caso tivesse um outro método, por exemplo, print que recebesse um parâmetro, nós poderíamos colocar aqui, print. Lembre que nós estávamos trabalhando com um parâmetro que recebia uma variável do tipo reference, então nós colocaríamos aqui, da mesma forma que é feito aqui em cima. Primeiro o nome, prof, 2 pontos, o tipo, deixa eu apagar aqui, o tipo é professor, 2 pontos, void.
Então, utilizando uma ferramenta é muito mais fácil do que fazer na mão. Então, por enquanto, vamos ficar apenas no básico. Então, para você criar um diagrama de classe, para você demonstrar uma classe, você faz um retângulo, divide ele em três. Primeira parte para o nome, segunda para os atributos e a terceira para os métodos. Então, ele é muito útil quando você quer prever o comportamento do sistema e validar as suas ideias antes mesmo de codificar. Porque uma vez que você começa a codificar, é muito complicado você alterar o código ou até mesmo você prever como aquele código vai se comportar. Então, eu sempre aconselho vocês a pensarem em um diagrama de classes antes de começar a codificar um sistema. Então, por enquanto, essa é só uma introdução ao ML, ao diagrama de classes. Então, eu vejo vocês na próxima aula.